Olha ele aí, e amanhã onde que ele vai estar? Aqui no nosso, no meu, no seu Mais Saudável. Que honra receber esse meu amigo Roberto Leal, que eu adoro. Gente, o Roberto, ele tem tanta história para contar. Você vai ver, você vai curtir demais, porque é um cara, primeiro, super religioso, é um cara que já trabalhou como feirante, sapateiro, ó, você vai se amarrar. Agora eu quero que você venha aqui ao estúdio, venha conhecer o nosso Mais Saudável, que é o filho pequeno, né, o filho caçulinha aqui da nossa rede Século XXI. Esse programa a gente faz com tanto carinho, é uma equipe tão amorosa, a gente trabalha aqui pra você, pra sua saúde, pro seu bem-estar. Então eu quero que você venha nos conhecer e venha conhecer o Roberto Leal. Você está esperando o quê? Para pegar o telefone e começar a ligar pra gente aqui, porque amanhã o Roberto Leal vai estar aqui no nosso estúdio, viu? Aí eu quero que você venha tirar foto, eu quero que você venha autografar o seu CD, dançar com a gente, porque dançar faz bem, dançar é saúde. Então, por favor, 1938719620. E hoje nós estamos falando sobre corrida. É um esporte que eu adoro, mas já admiti que não consigo fazer, infelizmente, Lu. A gente tem que saber o que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue fazer. Muito bem, né? Agora, pra gente começar a correr, a gente está pegando dicas aqui com o ortopedista, com o preparador físico, com o nosso fisioterapeuta e com a Lu, que é a nossa nutricionista. Por quê, gente? A gente sabe que o treino é um treino pesado, né? As provas, muitas vezes, as maratonas são longas. Para isso, você precisa do combustível certo. Então a gente quer te ensinar o que você deve comer, Luciana, antes de enfrentar aí uma corrida. Primeiro, obrigada pela presença, tá? Obrigada a você pelo convite. É exatamente isso que você falou. O nosso organismo ele precisa de combustível, né? Então, precisamos pensar em alimentos energéticos. Alimentos pré-treino, antes da corrida. Então, priorizar os alimentos basicamente fontes de carboidrato. Tá. E aí nós entramos em dois grupos bem específicos. Alguns alimentos são fontes de carboidrato de índice glicêmico baixo a moderado e outros com índice glicêmico alto. Quando usar esse tipo de alimento? Então, só para termos uma ideia, o que nós temos aqui? Pão integral, arroz integral, são exemplos de alimentos de carboidratos, fontes de carboidrato de índice glicêmico baixo. Certo? Uma fruta, banana, manga, são alimentos, fontes de carboidrato mais alto, tá, né, o índice glicêmico. Mas pra gente começar, então, por exemplo, cheguei em casa, vou colocar meus shots e vou correr, mas eu não vou correr de estômago vazio, preciso me alimentar, preciso do combustível que a gente acabou de falar. O que é melhor, o carboidrato de baixo índice glicêmico ou de alto índice glicêmico? Se você tiver mais ou menos 30 a 40 minutos para se alimentar, para sair para uma corrida, é melhor o que te dê uma energia mais rápida. Se você tiver tempo suficiente para fazer uma refeição de 1h30, 2 horas antes da corrida, você já pode utilizar os alimentos com índice glicêmico médio a moderado, porque aí a liberação vai ser mais lenta e você vai ter energia para toda a corrida que você for praticar. Perfeito. Entendeu? Então, depende muito do tempo que você tem também para se alimentar, o quanto você vai correr. Então, se você, por exemplo, vamos pensar numa corrida de manhã. Acordou, vai tomar o café da manhã e daqui meia hora você já vai correr. Você vai ter que comer um alimento que te dê uma rápida, uma energia rápida. Certo. Né? Não, isso aí ficou super bem explicado. Gostei muito dessa diferença também, porque a gente sabe que o carboidrato é bom, ele é um bom combustível, mas qual, né? Qual que a gente vai optar aí? Pro baixo índice glicêmico ou pro alto índice glicêmico? Você explicou muito bem. Então, quando for algo rápido, você vai precisar de energia rápida. Energia rápida, ok. Banana, né? Uma fruta. E é tão fácil transportar uma banana, né, gente? Todo mundo coloca na bolsa. Agora vamos falar sobre o pós-treino. Tá. Então a pessoa terminou uma corrida, pode ser ali uma meia hora na esteira, ou pode ser... Não, vamos começar numa meia hora na esteira, porque a gente sabe que uma prova, longa distância, uma maratona, já é uma outra... outra etapa, é um outro tipo de alimentação. Mas para alguém, para dona de casa, que de repente vai para academia, deixou o filho na escola, tal, fez a sua esteira, 30 minutos, 40 minutos, até 1 hora, o que ela deve comer logo depois? Logo após.
Então, quando a atividade é em torno de 40 minutos a 1 hora, então ela não tem necessidade de consumir nada durante a atividade física. Passou de 1 hora, a gente pensa em algum consumo durante a atividade, mas após essa atividade, a gente tem que recuperar essa musculatura que foi utilizada durante a corrida. Pensamos, então, em alimentos mais fontes de proteína, porque é a proteína que faz toda a construção muscular e recuperação. Além disso, um pouco de carboidrato também, porque o nosso estoque de glicogênio foi perdido durante a atividade física. Então, pensamos nesses 2 tipos de alimentos pós-treino. O que é legal, que a Lu está falando aqui pra gente, eu vou falar de uma forma mais facilzinha, que é o seguinte, gente. A gente, depois do treino, a gente precisa da proteína porque ela vai fortalecer a nossa musculatura. E aí, a gente também precisa do carboidrato, porque o carboidrato é como se fosse o carrinho que fosse levar essa proteína mais rapidamente. Tá correto? Ótimo. Né? Então, assim, sempre depois do treino, dê prioridade às proteínas. Se de repente você não gosta, porque tem muita gente que não gosta, a gente tem aqui o nosso potinho de whey protein, né? Que é a proteína hidrolisada. E a gente tem aqui... Esse é a o BCA. Ah, o BCA? O BCA são 3 aminoácidos que são importantes para esse tipo de atividade física aeróbica, né? Perfeito. Aí você mistura aqui o BCA, ou pode ser uma glutamina também. Pode? Eu costumo dizer que, assim, esse tipo de suplemento, se você vai começar uma corrida e vai correr 1 hora, você consegue isso com uma alimentação normal. Não vai ter que buscar o consumo de suplemento. Isso é, assim, primeiro uma adaptação ao exercício, para depois pensar em suplementação. Sabe o que é legal? Eu acho que assim a gente consegue, de uma certa forma, para você que está começando, ou para você que não é um atleta de alta performance, você consegue todos os alimentos, todos os nutrientes, do carboidrato até as proteínas, nos próprios alimentos. Sim, né, Lu? sim. Então, de repente, aí, você acabou de fazer a sua esteira, fez ali sua meia hora, 40 minutos, 1 hora até, vai para casa, ou até mesmo na academia, pede para fazer um omeletezinho, não é? Faz um omelete de clara, gostoso, você está colocando aí a proteína, acompanha com uma torradinha, um pão integral, que é o carboidrato, que também tem muita gente que não gosta do sabor do suplemento. Né? Sim. Ó, fica aqui que a gente já volta para conversar mais, tá? Agora eu vou passar aqui por ele, pelo Rodrigo, e vou pedir para o Gustavo chegar um pouquinho mais para cá. Rodrigo, a gente está falando sobre a corrida, aí nós falamos aqui dos cuidados que deve ter com a nossa musculatura músculo-esquelético, né? Eu adoro essa palavra, músculo-esquelética ou músculo-esquelético. Falamos ali sobre os combustíveis, ali o Thiago já deu a postura correta, como começar a correr. Só que eu quero saber o seguinte, tem um teste que a gente estava conversando aqui no intervalo, que você como fisioterapeuta falou que é muito importante, que a pessoa tem que fazer esse teste, que é o teste... É o teste da pisada, mas é o baropodometria. Mas fala o nome que você não falou. É a baropodometria, né? Ele virou pra mim e falou assim, Cissa, pergunta sobre o teste... Baropodometria. Eu falei, não consigo. Aí já tá um pouco demais pra mim. Então, como que é esse teste? É o teste da pisada, é isso? Isso, é um software, né, que é anexado a um computador e a pessoa pode trabalhar tanto dinamicamente, que ela pisa sobre o software e passa, ou ela fica estático, né? E aí a gente consegue detectar as pressões, onde que estão no antepé, no médio pé, no retropé. E se tiver tudo bem, a gente indica o calçado ideal. Agora, se não tiver, a gente indica algumas palmilhas corretivas, né? Pode elevar um pouquinho o arco. Por exemplo, uma pisada um pouco mais pronada, né? Que a gente tem o arco longitudinal, que é aquele arco do pé mais caído. A gente pode indicar uma palmilha para elevar um pouquinho o arco, para que depois não seja uma alteração ascendente, né? O que é isso, alteração ascendente? Que não comece no pé, depois tenha problema no joelho, no quadril e coluna, né? E também a gente pode detectar quando o pé é muito supinado, algumas palmilhas para dividir um pouquinho essas pressões do corpo, do próprio corpo, né? Isso aí acaba sendo até uma prevenção de lesão, que é muito importante. Eu acho que a palmilha, não sei, me corrija se eu estou errado. Eu acho que todo mundo deveria usar uma palmilha. Ou não, ela pode atrapalhar se for usada sem... Quando a pessoa é assintomática, né? E tem um calçado ideal para poder fazer a corrida, a gente não se preocupa tanto com isso. Mas se a pessoa começa a ter alguns sintomas, tanto no joelho, no tornozelo, na própria coluna, aí eu acho que seria interessante procurar um profissional para fazer um teste desse jeito.
Eu quero saber no próximo bloco também, vou deixar aqui a pergunta, sobre cãibra. Muita gente que corre, eu percebo que tem uma cãibra. Será a corrida que traz a cãibra? Não sei, a gente vai saber no próximo bloco. Você aí que está em casa, não descola, fica com a gente, porque aqui a gente deixa sempre muito mais saudável. Fica aí, tá? A gente já volta, é rapidinho. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois.